Aviso: o conteúdo a seguir aborda cenários que podem afetar pessoas com o estômago fraco. Recomendo você não ver o resto do vídeo se não tiver costume com temas do horror envolvendo gore, violência e ocultismo. Espero que você aproveite ainda assim. Como se a morte me chamasse, eu me pergunto e se eu pular como uma musa, oh minha musa. Opa, eu sou o Nip e vim falar sobre um japonês aí de 59 anos que desenha horrores. Mais conhecido como Junji Ito, ou Mestre do Horror, é um mangaka que foca suas histórias em temas desconfortáveis, com o intuito de surpreender e apavorar aqueles que leem suas obras, algumas das vezes usando ou de fobias ou até mesmo de conceitos como, por exemplo, espirais, peixes, dissecação e dentre outros. Mas é claro que ele também é muito criativo e não depende apenas dessas coisas para criar histórias incríveis e que te deixam pensando sobre elas por dias ou semanas. Ele é conhecido pelo seu traço belo e suas histórias bem construídas que se desenvolvem com calma e de forma natural, ainda conseguindo ser extremamente gráficas em momentos necessários. Quem sabe é uma boa pedida para você que gosta de horror, né? Tá, deixa eu. Espera um segundinho. Deixa eu ver o que tem no roteiro. Tá. Tá. As obras dele. Então já pega seu caldo de cana com pastel e bora lá ver o que esse japa aí tá fazendo de bosta. Uzumaki. Muitas pessoas podem conhecer ele por Uzumaki, uma das obras mais famosas dele, onde nós vemos situações perturbadoras acontecendo na cidade de Kurosusho, que é uma cidade fictícia, onde pelo próprio nome já podemos ver que é nela que contém o conceito da maldição da espiral, até porque Uzumaki em português é espiral, Ui, como ele que fala faz com que os japonês. cidadãos da cidade ou fiquem obcecados por espirais em geral ou literalmente se tornem uma. Isso é meio difícil de explicar colocando em palavras, então eu recomendo que você leia o mangá. Mas claro, eu posso dar tipo uma pequena palhinha e eu vou te dizer que realmente parece ser bem doloroso. E não é tão bonitinho quanto parece, tipo, ele virou uma espiral, ele virou uma espiralzinha, olha que bonitinho ele, bububu, que bonitinho. Não é assim, é perturbador. Tomie. A primeira obra de Junji Ito como mangaka, porém ainda assim uma das minhas favoritas, Tomie conta a história sobre uma garota chamada Tomie. Que é irônico, né? Ela é bela de matar no sentido mais literal possível, pois todos que se encontram com ela acabam se apaixonando rapidamente e até têm mesmo sentimentos obsessivos, no nível de poder matar apenas para ou ter ela em sua vida ou fazer com que ninguém a tenha. Tomie acaba não se mostrando tão humana assim como outros personagens. Ela tem detalhes que podem realmente apavorar algumas pessoas quando você vai vendo. Você acaba vendo situações bem horrorosas acontecendo nesse mangá, como em todos os outros do Junji Ito, só que, né, a pior parte é que são estudantes de uma escola, então. Claro, sem contar que eu cortei uma pequena partezinha da história de Tomie. Na verdade, não é todo mundo que se apaixona por ela, e sim apenas os homens. Não importa se você tem desejos por mulheres ou por homens, ou se você nem sequer sente desejo por pessoas em geral. No exato momento que você enxerga a Tomie, é quase como o canto de uma sereia, entende? Você é atraído para ela de uma forma simplesmente magnética. É difícil de explicar como isso funciona, mas apenas acontece com os homens. Com as mulheres, elas apenas não gostam da Tomie em geral. Fragmentos do horror. Um conjunto de histórias criadas por Junji Ito que são indispensáveis se você realmente gostou de outras obras dele em geral. Eu recomendo elas pois são assuntos diversos, histórias fudidamente boas com aquele traço construindo coisas tão inimagináveis que te deixam até desnorteado. Super recomendo se você gostou de alguma obra anterior do Junji Ito, se você olhou, sei lá, Frankenstein, se você olhou Tomie, se você olhou Uzumaki, ou até mesmo outro mangá que eu vou falar aqui pra frente. Então, apenas leia. A sala de aula que derreteu. Bem,
eu não sei como eu posso dizer isso, mas o mangá envolve pactos satânicos com o próprio mochila de criança, um nóia que fica pedindo desculpa toda hora pra todo mundo, mesmo sem sequer ter um motivo pra isso, e pessoas se transformando em suquinho tangue sabor maconha. E não é só porque eu usei palavras mais engraçadinhas pra resumir esse mangá que ele é mais leve que os outros. Inclusive a forma que ele desenha as pessoas derretendo são extremamente gore e é de revirar o estômago se você não é acostumado com esse tipo de coisa. É uma boa pedida se você gosta de histórias bem desenvolvidas. Gio. Bem, saindo de Pactos temos... Sério isso? Peixes com pernas. Porra, Jiu-Jitsu, eu não sabia que tu fumava tanta maconha assim. Isso é ridículo, cara. E tu sabe o que é mais ridículo ainda? Que esse mangá é bom. O filho de uma prostituta me faz um mangá sobre literais peixes com pernas e ele ainda faz questão de se esforçar pra fazer isso bom. Você não tem o direito de fazer isso, seu criminoso maldito. Esse é o mangá mais asqueroso, horrível, fétido, indescritível, mongoloide e chapado que eu já vi. Mas ainda assim consegue ter o seu desenvolvimento como uma obra comum do Junji Ito. Eu não entendo o que esse cara fez. E você sabe a pior parte disso tudo? O Junji Ito não tem medo de matar personagens em sua obra que, tipo, pessoas já podem ter se apegado com o desenvolvimento, a história de vida dele. Se morreu, morreu. Acabou. Não tem mais volta. Não é como outros mangás em que, tipo, Goku morre e ressuscita umas 10 vezes. Porque sim, ele pode. Ou quando. Ele pode quando ou... Não tem como explicar. Não tem como explicar. Ele simplesmente vai e faz quando ele quer. Ah, eu não quero mais esse personagem aqui. Morreu. Entendeu, cara? Morreu. Você me entendeu do que eu tô falando, amigão? Morreu, morreu. Vai chorar? Não volta mais. E às vezes o Junji Ito nem sequer dá um final definitivo para suas obras. Ou seja, você tem uma obra incrível, com um desenvolvimento incrível e um final em aberto para você se remoer pelo resto da sua vida sem saber o que tipo, tal personagem fez da vida depois de tal acontecimento. Tipo, ele seguiu em frente? Ele fez o que ele tinha prometido fazer? Ou ele, sei lá, só morreu no final? Ninguém sabe. E a gente nunca vai saber disso. Essa é a melhor parte do conteúdo do Junji Ito. Ele é interessante e ele sabe ser um filho de uma puta quando ele quer. Lembrando que o Junji Ito também já fez obras como, sei lá, uma adaptação do Frankenstein. Claro que as pessoas disseram que realmente é uma ótima obra dele, só que esse livro em questão eu ainda não vi. Claro que eventualmente eu vou acabar lendo porque eu realmente gosto das obras do Junji Ito. Sou um grande fã, mas esse em específico eu ainda não li. Porém, ele já recebeu prêmios, então deve ser algo bom. As pessoas gostam, então deve ser bom. É tipo, você tem que aceitar isso, né? Tipo, ah, todo mundo gosta, então é ruim. Não, não é bem assim. Tem muita gente que vai por esse lado, mas cara, se tem gente gostando, normalmente é porque é bom. Pelo menos dá uma checadinha e depois você vê, realmente é ruim. Ou sei lá, realmente é bom. Você não pode simplesmente formar sua opinião em meros achismos, tá ligado? Eu já fiz isso no passado e não. Eu não me orgulho disso porque eu já julguei obras incríveis. Simplesmente porque, tal pessoa gosta, então eu não vou gostar também. Você tem que ser mais liberal assim com o que você quer assistir, não apenas focar em uma coisa às vezes. E resumindo bem, é isso. Eu não tenho muito o que falar de qualquer forma. Esse vídeo acabou tendo uma pequena fase de procrastinação em que eu nem sequer tava lembrando de fazer. Aí depois eu lembrei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a pensar, aí eu entrei no assunto Junji Ito, aí depois eu comecei a fazer o roteiro, aí depois eu comecei a tentar falar, aí depois eu fui procurei algumas imagens, aí eu fui baixei algumas imagens de gatos, aí passou um tempinho enquanto eu tava só chapando até eu lembrar, né, eu tenho que fazer alguma coisa.
foi quando eu acabei fazendo esse vídeo. Tanto que ele é até um pouco mais longo que o primeiro e ele provavelmente tem algumas coisas diferentes do primeiro. O primeiro não era tão bem editado, digamos assim, já que eu tinha recém começado a entender como é que funcionava algumas coisas, tanto que eu nem sequer sabia como fazia uma thumb direito. Então, depois eu treino mais essas coisas, né, pra no futuro ficar mais bonito, porque tudo é estética. E não tem muito o que falar, né? Eu gostei de fazer esse vídeo, sinceramente. Foi bem legal. Eu tenho certeza que ele vai ficar engraçadinho. Talvez, um pouquinho. E eu, sei lá, eu vou fazer mais coisas do tipo. É bem interessante.